Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à mesa de debates de hoje, que se chama Estética da Política, e é um tema muito caro para nós que estamos organizando aqui o Emergência, junto com vários movimentos e coletivos e redes culturais, porque a questão das linguagens e da estética geralmente é deixada de lado quando a gente fala de política, né? E há a impressão que o mundo dos conteúdos, ele é suficiente quando nós estamos argumentando, informando e discursando. Mas, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós vimos aparecer experiências e fenômenos muito importantes ligados ao campo das linguagens e das estéticas, né? A experiência do 15M na Espanha, a experiência do junho de 2013 no Brasil, fez emergir muitas dessas possibilidades de uma estética e uma linguagem política que não passam pelo campo simplesmente tradicional dos discursos, ou dos panfletos, ou dos corpos, né? Então, nós tivemos uma grande renovação nessas experiências das ruas e nas redes também, né? Então, a proposta dessa mesa era trazer, né, uma discussão e trazer algumas experiências, né, que possam apontar para essa discussão e para essa questão das linguagens na disputa narrativa, na disputa política. No debate que nós fizemos aqui das mídias, da mídia de massa e das massas de mídia, nós trouxemos muito essa questão. Como hoje, para além dos conteúdos racionais, jornalísticos, informativo, as pessoas não se comovem mais com o mundo da informação. Todos nós estamos praticamente informados de todas as injustiças, de todas as assimetrias, mas o que faz com que, num determinado momento, um grupo, uma rede, um coletivo, um Estado, uma política pública se direcione, se comova em relação a uma ação, o que faz com que as pessoas saiam dos seus mundos, né, e das suas preocupações cotidianas e encarem o campo da ação, do ativismo, né, nos seus lugares, né? Então, nós discutimos muito a questão do afeto, da comoção, da linguagem, da disputa narrativa como um grande campo de inovação na política. Claro que não é nenhuma coisa nova se a gente pensar em maio de 68, se a gente pensar nas experiências ao longo da história, no cinema, do construtivismo russo, a gente tem muitos exemplos e muitas experiências históricas onde a linguagem foi decisiva. No Brasil, por exemplo, o Glauber Rocha trazia também toda uma discussão que a revolução é uma estética, né? A revolução é uma estética. E para a gente pensar coisas novas, muitas vezes, é preciso uma linguagem nova. E no Brasil também a gente viu uma grande inovação em termos de linguagem, vindo da cultura da periferia, fazendo um tipo de política a quente, né, que veio de um outro lugar que não a universidade, que não o partido e que não o sindicato. Então, nós trouxemos 3 pessoas aqui, Marcelo Yuca, Gisele Belgman, né, e Jorge Claramonte. Obrigada pela participação dos 3, né, e nós vamos ouvir, né, e conversar e abrir o debate sobre a questão da estética na política e a política, obviamente, da estética. Vamos começar ouvindo o Marcelo Yuca, que eu acho que dispensa apresentação, e é um rapper que tem feito um trabalho de ativismo e com grande incidência no imaginário contemporâneo. Gisele Belgman é professora da FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e também tem transitado aí, é artista também, né? Aliás, antes de tudo, junto com o seu trabalho de professora, e tem feito também não só um pensamento como uma prática estética ligada às novas mídias, ligada ao urbanismo, muito importante, né, para a gente, é uma referência aí no Brasil, né? E Jorge, né, Claramonte, vem da Espanha, é professor em Madrid de filosofia, mas também tem uma grande atuação junto com os movimentos culturais, sociais, participou de algumas ações na Tabacaleira e faz parte de um laboratório no Media Lab de Madrid, que é o laboratório do Procomum, que tem pensado o que são justamente essas experiências contemporâneas de produção de commons, de bem comum. Então, nós vamos começar
ouvindo Marcelo Yuca a propósito, né, dessa estética da política. Marcelo, obrigada por ter vindo. Bom, obrigado pelo espaço. E é meio cruel começar antes de gente que tem formação acadêmica, coisa que eu não tenho, mas eu acho que as participações, os envolvimentos políticos, eles há muito tempo que eles se tornam mais rápidos do que a urgência acadêmica. E muitas vezes, numa sociedade hiperinformacional, informativada como a gente começa a ter outros trampolins para outras necessidades que não vêm só do entendimento daquela falta. Não é só informação de que aquilo está me faltando que vai me fazer atuar contra aquilo. Não é só a ideia intelectual de que eu estou num processo, que eu estou numa luta, que vai me firmar como tal agente. Porque a gente nunca teve tanta informação de fácil acesso. Mas isso também nunca nos comoveu tão pouco. Há cerca de um ano atrás, eu fui procurado por um diretor de cinema inglês que estava lançando um novo projeto ambiental para a ONU. E aí ele coloca um projeto piloto dele audiovisual, gravado no mundo todo, lindo, uma coisa linda, falando, né, tentando comover as pessoas sobre a emergência da questão ambiental no mundo todo. Por incrível que pareça, quando acabou, a pessoa organizadora lá me chamou para falar. E eu cheguei com essas outras fomes, essas outras necessidades, que eu falei assim, espera aí, todos vocês aqui, e eram pessoas próximas ao poder, todos vocês aqui sabem disso, não precisam de um filme como esse. Vocês sabem disso. A questão ambiental nunca foi tão bem difundida. Todo mundo sabe a merda que a gente faz. Aqueles caras são próximos do poder, estavam batendo palma para aquele inglês que fez um filme com o dinheiro da ONU, um filme mundial, lindo, as mulheres mais bonitas se servindo, e ninguém, na real, se tocou de como botar aquilo em prática. Por quê? Porque aquilo é bacana de ser defendido. Mas, cara, eu quero usar meu carro 8 cilindros. Aquilo é bacana de ser defendido. Mas, cara, é chato se eu ficar tentando saber de que material é feito o meu tênis. Então, a gente está com acesso à informação. A gente tem, principalmente aqui no Brasil, realmente, a educação ainda assim, é difícil, mas melhorou nos últimos anos. Ainda é um país injusto e a educação é reflexo dessa injustiça, talvez seja maior, mas isso não deixou de gerar no Brasil e no mundo a necessidade de falar o que queremos, a necessidade de nós estarmos nos usando como peças necessárias para alguma mudança urgente. Então, é interessante que é lógico que a informação, que a educação pode nos dar mais ferramental para essa luta, para que nós nos descobramos, nos achamos nesse cenário como um agente de influenciar, para influenciar. Mas a gente não pode esperar por isso. O mundo não espera por isso. As ruas ocupadas, elas não esperam por isso. Os estudantes de São Paulo não esperam por isso. Está se colocando em prática. E nesse bojo está uma luta comportamental também. Não é só pelo direito à educação, o direito a um teto,
o direito básico do cidadão, mas também o direito de sermos quem somos. Por isso que a gente está vendo manifestações também de grande peso, também sobre as questões de gênero, sobre outras fomes. Outras fomes. Temos outras fomes. A luta política, por si só, não é capaz de chancelar tudo o que queremos. Agora, estamos vivendo num momento em que a informação, de cada vez de mais fácil acesso, nem sempre nos toca. Então, se a gente não é sensível a determinada situação, a gente não é nem capaz de se envolver e se interessar por tal. Muitas vezes, demora até para a gente entender que estamos sendo ameaçados. Então, é evidente que teto, comida, educação, saúde, saneamento, são lutas no mundo todo, mas que elas hoje não têm um peso menor do que o direito a, por exemplo, fumar uma erva, do que o meu direito de, por exemplo, de gostar de alguém sexualmente como eu, meu direito homoafetivo. Então, essas fomes, elas estão sendo repercutidas, criadas, berradas nas ruas, muitas vezes antes do livro se identificar. A opressão é mais rápido do que o processo intelectual sobre ela, o que, de maneira nenhuma, é capaz de gerar aqui uma ideia de que, sem informação, sem educação, somos capazes de progredir nessa luta política. Eu mesmo, eu sou filho de professores, estudei a minha vida toda em colégio público, mas eu só tive a noção da importância que era a leitura quando eu entrei na faculdade com 16 anos, que eu vi que eu não conseguia ler um texto de antropologia. Então, eu sou fruto desse acesso meio torto, meio equivocado, mas um acesso na unha pela educação. Agora, não acho que isso seja o trampolim para as tantas fomes que a gente está vivendo. Se o movimento dos sem-tetos for esperar por um embasamento acadêmico, pelo direito a um teto, vai estar esperando demais. Se o líder LGBT local presente ficar esperando da luta política partidária para ter o direito de dar a bunda, está esperando demais. A real é essa. É mais cru, mais necessário e mais urgente do que a consciência pode dizer. Quando eu, no meu íntimo, sou impedido de ser o que eu sou, eu posso não ter consciência disso, que eu estou sendo reflexo dessa dor. Então, eu acho que existe um modelador estético que é o seu sentido. O seu sentido é o estopim de qualquer mudança política. O que te faz rir, o que te faz chorar, o que te faz falar e o que te faz ficar quieto. Esse é o jogo. Para mim, esse é o jogo. Queria que todo mundo tivesse a educação necessária para transformar isso na ferramenta mais certa, para achar a direção mais certa, para não projetar fogo amigo, para não se desgastar nessa procura. Mas é tudo muito mais emergencial.
eu, a minha poesia, meu trabalho se confunde com isso. Então, é meio que talvez eu tivesse... Esse discurso pode parecer que eu estou puxando brasa para a minha sardinha, mas, na realidade, eu não acho que aquilo que eu faço, a música ou a arte, ela tenha que ter um reflexo político, embora seja muito difícil de não ter. Mas, quando a gente entende, pelo menos, vamos usar a música como metáfora, que nunca na história do Brasil se ouviu tanta música brasileira nas rádios e na TV. Uau! Mas quando essa música brasileira é o sertanejo, ela não me representa culturalmente. Se quer me chamar de preconceituoso, mas a mim não representa culturalmente. Culturalmente. Eu acho até que esse gênero matou muito da música, como se faz? Da música regional dessas regiões, da música caipira. Tudo bem, quem sou eu para julgar? Mas o fato de ter um gênero musical tocando não quer dizer que aquilo seja democracia. Não quer dizer, ou melhor, eu tenho muito medo de quando se reduz um objeto artístico a somente a entretenimento. Eu adoro me entreter, mas quando tem isso, eu acho que é meio reducionista, reduz a possibilidade estética da arte ser reflexo da sociedade. Então, existe um Brasil rural maravilhoso que precisa ter voz. Quando eu falo que não me representa, é porque eu não sei se eles estão cantando, representa a voz desse Brasil de raiz. Não sei. Também não sei se em algum momento ali, aquele gênero é usado com algum sentido um pouquinho além do entretenimento. Cadê o Sérgio Reis? Cadê o Renato Teixeira? É possível imaginar uma música do campo sem Pena Branca e Chavantinho? Agora, não vem me dizer que o sertanejo universitário é consequência daquilo. Não, não é. Teve uma ruptura estética que representa o agronegócio, as picapes, o jet ski. Não sei se é o reflexo do homem do campo ou do homem daquela região. É o reflexo do homem, talvez, próximo ao poder daquela região. Então, esteticamente, tem quantidade. Mas é representativo? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os bailes de subúrbio tiveram uma função enorme para alicerçar uma coisa que nos anos 60, 70, em plena ditadura, era necessário. Dizer, negro é lindo. O samba só não estava cumprindo esse papel. Então, os bailes, que tocavam basicamente música norte-americana preta, eles se tornaram um reduto, uma resistência. Então, eu não sei se eu tenho que ter um protecionismo em relação a algum gênero. Eu procuro essa conexão com algo mais do que entretenimento. Eu procuro essa voz. E essa voz, ela não tem que ser rude, como alguns cantores de hip-hop que cantam a violência como um filme de ação. Não, pode estar no filme do Mazzaropi. Então,
eu acho que o que está em jogo agora é que, de alguma maneira, nós temos voz. As novas mídias nos deram voz. Essas vozes, elas ecoam. A gente forma redes, contatos. A informação circula. Cabe a nós não deixar os olhos se anestesiarem. É engraçado que depois de tanto tempo, a gente ainda tem que se defender de coisas óbvias, como o fascismo crescente, como o fundamentalismo evangélico, por exemplo. Então, hoje, aqui, em torno dessa política partidária polarizada, não está só um jogo econômico, não está só um jogo partidário, está um jogo comportamental. Porra, o Uruguai aqui não tem depois que teve uma relação menos hipócrita, mais sadia com a maconha, e olha, eu vou te falar, não falo isso como usuário, porque nem comecei a fumar há pouco tempo, por causa da dor, recomendação médica. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não fumava. Acho até agora não entendi muito bem, fico abestado pra caralho. Então, mas a função social do que o Uruguai fez, acho que está bombando na tolerância que se tem na Europa, em alguns estados nos Estados Unidos. É um ganho comportamental de todo mundo. E que agora me parece estar ameaçado. Então, eu acho que, mais uma vez, essa questão estética se dá na necessidade de continuarmos sentindo e na necessidade de expressar o que sentimos. A maneira que isso pode ou não, a maneira de quem te permite isso ou não, é que faz um formato estético. É quase que um drible. Não é à toa que o futebol, nascido na Inglaterra, se dá aqui, é tão popular no Brasil. Porque cada moleque tem que driblar, não para fazer gol no adversário. É a vida. Aquilo ali é metáfora da vida. Eu vivo driblando. Então, os diversos fatores que existem na vida são muito mais amplos e difíceis do que um jogo de 45 minutos que tem um juiz e 2 times. Que você tem que fazer é jogar a bola naquela tela. Por mais que seja uma visão simplista, é muito mais difícil viver, driblar as diversidades da vida do que acertar o gol do adversário. É muito mais justo o jogo do futebol do que a vida nesse país. Bom, eu não tenho o foco acadêmico, então vou me perdendo. Vocês me desculpem, mas acho que vai estar aberto para a gente bater um papo depois. Pode falar mais, para concluir. Não, para concluir, eu gostaria de falar sobre a minha primeira experiência na Inglaterra. Quando eu saio do aeroporto em Londres, eu encontro um piloto de dreadlocks. Eu nunca tinha visto um cara com emprego formal com dreadlocks. Aí eu cheguei no lugar onde eu estava, que era uma colônia jamaicana, e falei assim, cara, muito legal, vi um piloto com dreadlocks, cara, isso, naquela instância seria impossível no Brasil. Aí eles falaram assim, mas aqui também. Quando os jamaicanos começaram a voltar para a Inglaterra, nos anos 60, isso não era amplamente aceito. Mas a gente teve pessoas que usaram esse ornamento capilar para empurrar uma coisa muito mais profunda,
que é o direito de eu ser quem eu sou. Isso não tem consciência estética, mas tem força política. Obrigado. Obrigada, Yuka. Eu acho que você trouxe uma questão fundamental depois para a gente abrir aqui para o diálogo e para o debate, que é a questão da diversidade estética, né, e cultural, né, que é decisiva, que o Brasil viu explodir essa produção de linguagens estéticas que vem das favelas. O funk também foi considerado apolítico, foi considerado vulgar, foi considerado uma linguagem brega, kitsch, dos pobres, né? E, sem dúvida, a gente está o tempo todo tendo que relativizar, né, as nossas culturas, né, e o lugar de onde a gente fala, né? O sertanejo também, né? Você trouxe a questão da entrada do sertanejo na indústria da cultura, ou do axé na Bahia, às vezes deixando à sombra outras experiências culturais e de música, e são questões muito pertinentes, né? Essa diversidade cultural problemática, né? Porque a diferença, a diversidade não é aquele anúncio da Benetton, né? Que é o United Colors of Benetton. Não é uma diferença pacífica, não é uma diferença simplesmente celebratória. A diferença é problemática, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso debate, ouvindo a nossa querida Gisele Belgman, lá da FAO, e as suas experiências artísticas, estéticas e também de professora e de formadora. Então, bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, pela presença, pela oportunidade de estar especialmente nessa mesa, como vários de vocês na plateia, também sou fã do Marcelo, e, enfim, né, não sou a única aqui, né, com certeza, mas eu vou começar de alguns pontos que você levantou, e é inevitável começar pela questão da ocupação das escolas em São Paulo. Eu sou professora de uma escola pública, né? Sou professora da USP, e eu estou orgulhosíssima e comovidíssima, como acho que todo mundo, com esse processo que é tão sintomático dessa revolução estética em curso que a Ivana introduziu na apresentação da nossa mesa. E que é, talvez, o indicador mais preciso do quanto essas antigas fronteiras entre o que é o mundo acadêmico e o mundo não acadêmico, o que é o mundo da periferia e o que é o mundo do centro, elas foram relativizadas nos últimos anos. E é por isso que isso se tornou tão incômodo. Eu imagino que vários de vocês aqui assistiram ao filme da Ana Mui Laerte, filmaço, o Que Horas Ela Volta, que tem uma cena antológica, por acaso é na faculdade onde eu dou aula, na FAO, e é um embate, né, entre a Casa Grande e a senzala contemporânea, né, no espaço doméstico, onde a patroa e a filha da empregada doméstica vai prestar vestibular, e ela avisa que vai prestar vestibular para a FAO, na USP. E a patroa fica chocada, fala assim, mas você vai estudar na FAO? A FAO é uma faculdade muito difícil de entrar. E, na verdade, ela entra e o filho da patroa não. Passa na primeira fase, e é um momento muito revelador de todo esse processo que está sendo reivindicado nessa batalha dos estudantes em São Paulo agora, porque muitos outros entrarão e muitos outros tomarão não só a USP, como todas as outras universidades federais, e como a tendência é que o ensino público, a pressão seja maior para que ele se expanda, porque ele é uma das dimensões mais relevantes do espaço público como um todo. E, portanto, a maneira como ele está sendo reivindicado agora, ele está sendo reivindicado de uma forma que é de ponta a ponta estética. As ruas estão sendo tomadas, e elas foram tomadas muito significativamente a partir de uma escola, que é a Escola Estadual Fernão Dias,
que é, como vocês todos sabem aqui, um dos nossos nomes bandeirantes mais memoráveis ou execráveis da nossa história, é o Caçador de Esmeraldas. Cruel, cruelíssimo. E a escola supostamente tem esse nome porque supostamente aquele era o sítio aonde ele morava. E é por isso que a escola se chama Fernão Dias. E isso foi um motivo de glória durante muitos anos, tanto que se transferiu para lá um fragmento de um monumento ao Olavo Bilac, que foi destruído, foi de uma certa forma destruído, foi fragmentado e ocultado num depósito da prefeitura desde 1936. E quando Jânio Quadros era prefeito em 88, ele recolheu algumas estátuas e recolocou de volta algumas partes. E uma delas foi o Fernão Dias, que voltou, se eu não me engano, foi o Jânio, se não foi o Jânio, foi outro prefeito. O Jânio recolocou várias partes desse monumento, e uma delas, se não foi o Jânio, foi outro prefeito, recolocou Fernão Dias no seu trono, no seu sítio, na frente da escola. E o monumento ficou lá, lindo, leve e solto, durante muitos anos. Quando os alunos começaram o movimento, e o movimento começou nessa escola, a primeira coisa que foi feita foi ensacar o monumento. Vocês já devem ter visto fotos, né? O monumento está encapuzado. E com uma série de faixas, né? Bandeirante, assassino das nações indígenas, né? O primeiro gesto da ocupação das escolas foi, não por acaso, um gesto de cruzamento da política com as estéticas. E se isso não é a primeira das evidências aonde todas as fronteiras entre o que é o mundo da academia, o mundo da arte, o mundo da ação política, o mundo das redes, o mundo da educação, essas fronteiras estarem sendo dinamitadas e as reivindicações que são, assim, no limite, pelo espaço público, estarem se cruzando e se apontando o porquê de nós estarmos vivendo esse momento de pressão conservadora tão grande. Se isso não for a maior das evidências desse processo, eu devo estar profundamente equivocada, e acho que 90% desse auditório também, porque também não estaria aqui nos ouvindo, né? Acho que a presença nossa aqui é um indicador de que esse processo, ele é um embate, e esse embate aponta que a política hoje é um dos campos mais relevantes da discussão estética, e que a cultura nesse processo e a educação acabam ocupando um lugar de protagonismo que nós não podemos abrir mão, né? Nós não podemos acreditar que os ministérios de planejamento, que a ordem do dia são as rodovias em detrimento das escolas. A nossa pauta tem que ser uma pauta que acredite que as estéticas, elas são um único caminho possível de uma aposta em outro imaginário, né? Eu acho que uma das grandes coisas que nós perdemos aí das lutas de 68 era um dos slogans mais lindos, que era imaginação no poder. E esse slogan nós perdemos, eu não sei em qual curva do caminho, né? Nós nos tornamos essencialmente pragmáticos, e nesse pragmatismo nós deixamos escapar coisas que uma geração muito mais nova do que nós, que está ocupando as escolas, né, que tem de 12 a 17 anos, com um senso de humor invejável, porque eu acho que isso é uma das outras coisas que, desde as manifestações de junho de 2013, tem me chamado muito a atenção. É óbvio, eu sou muito mais velha do que mais
mais do que 2/3 aqui do auditório, né? As manifestações políticas da minha geração, elas sempre foram muito marcadas pela seriedade. Se você confrontar as fotos, até mesmo das diretas já, que foi uma época que aí sim eu estive muito engajada, eu já tinha idade para estar nas ruas, são fotos que, apesar da nossa época ter sido muito mais branco e preto do que a de vocês, o mundo não era branco e preto, né? Como tem uma tirinha do Calvin, mas na sua época tudo era branco e preto. Era um mundo muito mais cinzento, porque a gente confundia a luta política com uma coisa que era muito séria, muito rígida, e eu acho que, depois a Ivana pode comentar ou me corrigir, acho que o Glauber acabou sofrendo muito do patrulhamento ideológico por não aderir a essa ideia de que a política tinha que ser uma coisa sisuda, rígida, triste, caretona o tempo todo. Enfim, aqui a gente obedece, comanda e pensa e não tem lugar para nada de muito prazer, né? Enquanto que, a partir das manifestações de 2013, o que a gente vê, assim, primeiro que as manifestações eram extremamente bem-humoradas, né? Eram lugares, assim, mais do que lugares de prazer, eram lugares de extrema diversão. Era muito divertido ficar recobrando, né, os memes que surgiam. Aliás, nós temos que agradecer a carta ao Temer, né, pela carta que nos brindou com o meme do verão, gente. Enfim, nós temos o nosso primeiro meme aqui, né, abrindo a temporada de Natal, né? Palmas, né, ao vice-presidente, ele merece, viva! Enfim, a política, ela ganhou uma dimensão estética e uma dimensão, um colorido que ela não tinha. E esse colorido se dá, realmente me parece, por essa perda de fronteiras entre esses antigos campos que eram linhas de... quase que linhas de... mais do que fronteiras, eram linhas divisórias entre classes, gêneros, lugares sociais e lugares funcionais dentro da sociedade. O lugar dos professores, o lugar dos alunos, as antigas hierarquias entre as universidades públicas e as universidades privadas, o lugar do centro, o lugar da periferia, o lugar do alto e o lugar do baixo, né? Eu acho que é isso que dá a relevância para a discussão que foi proposta aqui a ser enfrentada aqui por essa mesa, né? Acho que os pontos que eu tinha introduzido eram esses, e vou deixar aqui para a gente conversar um pouco no final. Obrigada, Gisele. Bom, acho que a Gisele introduziu mais algumas questões aí no nosso, né, debate. Lembrando aqui que desde junho de 2013, a gente viu surgir no Brasil as práticas do escracho, da performance, uma quantidade muito grande da memética política, disputando a comunicação massiva através do humor, né, através dessas relações novas aí, em relação à política mais tradicional. Então, hoje, praticamente, a gente pensa muito, né, os grupos que fazem a disputa de classe, que fazem a disputa dos temas mais tradicionais, as partidas das oposições clássicas, né, e grupos novos e movimentos contemporâneos que estão fazendo essa disputa do imaginário, disputando um outro imaginário, né? Disputando essa desordem que Gisele citou aqui como decisiva para a construção de uma outra cultura política, inclusive, né? Então, a gente está falando, sim, de uma estética da política que tem uma força e que disputa com a comunicação de massa, que disputa com a publicidade, né? Porque tem se feito publicidade de causa, publicidade social. Então, é muito interessante, inclusive, né, hackeando, se apropriando das linguagens da comunicação de massa,
do cinema hollywoodiano, dos personagens da cultura de massa, dos heróis das histórias em quadrinhos para fazer a disputa política, né? Nós vimos isso em junho de 2013. Tinha Batman na rua, Saci Pererê, figuras do folclore, né, entre os ativistas, os black blocs, trazendo a linguagem da violência como lugar de disputa contra os signos e os símbolos do capitalismo. Então, sem dúvida, nós temos um desafio para entender essa disputa de imaginário que é bem mais ampla, diversa, né, do que efetivamente os discursos mais maniqueístas, dualistas, né, que acabam, às vezes, inclusive na esquerda, repetindo, né, essa redução da complexidade da realidade. Então, acho que é por aí que a gente vai, e agora a gente vai finalizar aqui o nosso painel, depois a gente abre para pergunta e debate, ouvindo o Jorge, que também tem uma experiência muito viva e vibrante lá de Madrid, da Espanha. Jorge. Hola, muchas gracias por estar aquí. Tengo que pediros disculpas porque voy a hablar en español y no sé si me entenderéis mucho o poco. Así que agradeceré como que hagáis así, si entendéis, vale, que me digáis que hable más despacio, porque yo me he perdido buena parte de lo que mis compañeros han dicho. No he entendido todo. Así que igual repito algo o lo que sea, pero me hacéis gestos todo el tiempo, ¿vale? Bien. Bueno, yo me dedico a la filosofía. La filosofía es un conocimiento que quizá no está muy de moda, no está muy valorado dentro de la academia ni por la empresa, pero vamos, me dedico a ello porque para mí era importante, cuando hace 30 años andaba muy implicado en movimientos sociales, entender lo que estaba haciendo y aprender a pensarlo de un modo que no me limite, de tal manera que no me limitara a repetir palabras que había oído, sino que fuera capaz de darle un sentido. En todos estos años he intentado, de hecho, construir un pensamiento, construir categorías, palabras que me permitan dar cuenta de lo que estamos haciendo. De hecho, hace ahora 5 años me pedía Ivana que hablara de ello. El Ministerio de Cultura de España me llamó para pedirme que hiciésemos una exposición de fotografía en un edificio como este, y yo tenía que ser el comisario de la exposición, ¿no? Y bueno, este proceso de pensar las cosas, digo, bueno, pues yo no quiero hacer una exposición de fotografía, podría hacerla, pero yo no quiero. Y me llevó de alguna manera a hablar con el ministerio y decirle, mira, yo tengo otra idea, ¿por qué no hacemos como una casa colectiva, como lo llamáis aquí, un centro social abierto, ¿no? El ministerio como que no entendían muy bien lo que era, pero dijeron, venga, vale, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces el lío fue empezar a construir un espacio donde se pudiera producir arte, donde se pudiera producir, vivir, trabajar, encontrarse y aprender a pensar qué significaba eso. Para empezar, para mí lo estético, en ese sentido, tenía mucho que ver con lo que podríamos llamar como modos de hacer las cosas, maneras de hacer las cosas. El arte estaba cuando eras capaz de hacer algo de un modo distintivo, diferente y hacerlo bien, y sentirte orgulloso de ello. Entonces, para mí era importante pensar ese concepto de arte que estaba completamente fundido con lo cotidiano, pero que también podía marcar diferencias. Y de eso quería hablaros hoy. Porque, de hecho, la tabacalera, que era la fábrica que organizamos en autogestión, era un poco como un ecosistema, como si fuera un bosque o un espacio vivo, ¿no? Y bueno, los filósofos investigamos, me puse a investigar y encontré que los ecosistemas tienen algunas lógicas de funcionamiento que pueden parecer contrapuestas, pero que funcionan bien juntas, ¿no? Hay una lógica en cualquier ecosistema que es lo que los ecólogos llaman el revolt, la revuelta. Un ecosistema se revoluciona, se revuelve, cuando coge semillas, por ejemplo, que no han tenido oportunidad de crecer, y por cualquier razón, porque ha habido un incendio o un cambio en el clima, o ha llovido poco o ha llovido mucho, esas semillas prosperan y crecen. Ahí hay un cambio por revuelta, ¿verdad? Porque se revolucionan, por así decir, elementos que no habían tenido presencia y que de repente cobran presencia. Claro, estamos acostumbrados desde los 60
a pensar que el arte político fundamentalmente es eso, es revuelta. Y está bien y seguramente sea uno de los casos. Pero nos dimos cuenta también que otro de los factores por los que nuestra práctica podía ser política era un cambio por memoria. Ahí ya no estábamos haciendo una revuelta, sino estábamos acordándonos de modos de hacer, de formas de organizarnos que eran intrínsecamente dignas e inteligentes y que podíamos recuperar. Entonces ya teníamos dos tipos de cambio o dos tipos de lucha. El cambio por revuelta y el cambio por memoria. Eso, bueno, es una cosa que estudian los ecólogos con ecosistemas, bosques, pesquerías y tal. Hablan de revolt y remember, de revuelta y de memoria. Pero claro, los filósofos le damos vueltas y vemos las cosas y nos damos cuenta de que a veces, muchas veces, el cambio por memoria, cuando te acuerdas de algo que quieres recuperar, que quieres reconstituir, tienes muy claro por qué es. Es porque le quieres dar toda una potencia, toda una dignidad, toda una inteligencia a la comunidad con la que estás. Y eso está bien. Pero muchas comunidades acaban olvidando el porqué de ese orden, el porqué de esa tradición. Y entonces se acaban convirtiendo como en pequeñas tiranías en las cuales, en vez de funcionar por memoria, funcionan por olvido. Se han olvidado de aquello que hacía importante esa memoria. Entonces ya teníamos revuelta y memoria y teníamos olvido. De alguna manera podíamos acordarnos de algo que era importante recordar, que era importante tener presente para organizarnos, pero podíamos llegar a olvidarnos por qué era importante. Y eso nos podía pasar a todos. Ninguna comunidad estábamos a salvo de eso. Y queríamos saberlo. Y a su vez, el cambio por revuelta, el revolt, que estaba muy bien, cuando te acostumbrabas de alguna manera a reaccionar contra lo que fuera, podía llevarnos a un cambio que llamábamos por reacción, en el cual ya no había una revuelta, sino había como una respuesta casi automática, instintiva, una especie de reacción negativa, destructiva, de lo que fuera, que no llevaba a ninguna parte. Entonces, bueno, yo le había pedido a la organización una pizarra o un papel para dibujar, porque me hubiera gustado poder dibujar una cinta de Moebius. ¿Sabéis cómo es? Como un 8. ¿Entendéis, no? Un 8 tumbado. Porque de alguna manera lo que veíamos, y en ecología esto se usa mucho, que la memoria se transforma en olvido, el olvido lleva a la revuelta y la revuelta nos devuelve, a través de la reacción, otra vez a la memoria. ¿Me seguís? Memoria, olvido, revuelta, reacción y a jugar. Evidentemente ningún sistema está en uno de estos puntos, pero siempre hay como una tensión entre todos ellos. Siempre hay como una especie, yo lo pienso como si fueran polos magnéticos, o sea, como que está la cosa en lucha, en conflicto, en tensión entre esos polos. Seguramente hay alguno más, pero esos cuatro a nosotros nos servían para entender la situación en la que estábamos y cómo era importante generar procesos de inteligencia colectiva que nos permitieran acercarnos a una cosa u otra. También me permitía pensar que buena parte de la cultura estética que teníamos, la gente que veníamos del arte de vanguardia, de la performance, del cine experimental, era una cultura artística más de revuelta y que de alguna manera se basaba en esa especie de novedad, de cambio permanente. Y teníamos una relación como de superioridad respecto a las culturas tradicionales, respecto a las culturas, en España el flamenco, por ejemplo, que son culturas que nosotros llamábamos repertoriales, que tenían la tendencia a generar un repertorio, una colección de formas estable, que daban mucha importancia a la memoria. Entonces nos damos cuenta que en estética teníamos que jugar con esos dos polos. Por un lado, revuelta, que eran las prácticas experimentales, lúdicas, donde hay juego, donde hay ironía, donde hay broma, donde hay una implicación muy directa, una articulación muy directa con los movimientos sociales, pero también hay otra dimensión estética, que es la de la memoria, que nos llevaba a prácticas artísticas antiguas, que puede hacernos recuperar el valor de músicas, por ejemplo, o de historias orales muy antiguas, que no hablan del capitalismo, que no hablan y tal, necesariamente, pero que nos cuentan cosas muy importantes sobre nuestras personalidades, sobre nuestra capacidad como seres humanos de pensar cosas. Porque, de hecho, la sociedad, la vida que tenemos ahora,
no agota todas las posibilidades que nosotros como seres humanos somos. Y a veces, acordándonos de prácticas antiguas, encontramos cosas interesantes. De nuevo, ahí tenemos que estar con cuidado para no fetichizar esa memoria, esas historias, esa cultura tradicional y convertirla en algo rígido, porque eso nos aprisionaría, ¿verdad? Entonces, si eso sucede, tenemos que hacer revuelta, ¿vale? Y a la vez, esa revuelta tenemos que ir con cuidado para que no se convierta en una reacción instintiva contra todo y que nos deje como absolutamente sin nada que compartir, sin nada que tener en común. Porque lo malo de ser muy vanguardista, de ser muy experimental, de ser muy original, es que no encontramos puntos en común con el otro. Mi lenguaje es tan especial, tan desarrollado, que ya nadie lo comparte conmigo. Y bueno, los lenguajes tienen que tener esas dos características. Por un lado, tienen que ser comunes y por otro lado, tienen que contar cosas nuevas. Si no es común, no nos entendemos. Y si no cuenta cosas nuevas, ¿para qué hablas? Entonces, ese es el juego, ¿vale? Y no me voy a liar más porque me gustaría oíros a vosotros. Y ahí lo dejo, ¿vale? Gracias. Bom, muito obrigada, Jorge. Você trouxe uma questão decisiva aqui, antes da gente abrir para as perguntas, comentários, que é essa relação entre, né, a revolta e a desconstrução e o comum, né, a base da memória, talvez uma resistência a longo prazo, né, que não passa simplesmente pelas atualidades, né, mas pela memória, pela história. E no Brasil a gente tem experiências incríveis dessa articulação entre as estéticas novas e a tradição nas políticas, nas experiências de cultura de base comunitária, indígenas, quilombolas, os terreiros de candomblé, que tem todo um repertório estético que é centenário, de 500 anos, de 200 anos, e que também, quando eles vêm para a cena pública, eles trazem toda uma carga de resistência, de comoção, de articulação comunitária decisiva para as novas lutas, né? Então é muito interessante, nós falamos aqui muito de redes, né? Mas as estéticas ligadas aos territórios são decisivas também para a gente pensar a discussão da estética e das estéticas da política e da política das estéticas. Vamos então agora fazer uma rodada de comentários e questões. Eu queria pedir para o pessoal levantar a mão, nós vamos passar um microfone, né, e fazer cerca de umas 5 ou 6 intervenções, e aí a gente volta aqui para a mesa do debate. Eu só vou pedir para todos serem sucintos, né, para que mais pessoas possam falar e que a diversidade aí de discursos, né, e de linguagens apareça. Tá bem? Então, pode pegar aqui depois o microfone. Boa tarde a todos, companheiros. Eu acho que eu tentei entender o máximo que você falou. E, bom, na década de 90, eu morava em São Paulo e eu tinha um movimento chamado Fábrica de Sonho. Trabalhava com ativismo lúdico midiático e em questões de direitos e cidadanias, numa época que não tinha internet. Então, através do teatro de rua e da performance, a gente comeu a cabeça do Collor, jogou tinta na rampa da Assembleia Legislativa por conta do extermínio do Carandiru e usava os elementos estéticos, né, a coisa do teatro, para criar a foto que ia ser publicada no dia seguinte no jornal. Nós tivemos muito êxito, a Fábrica de Sonho foi várias capas da Folha, do Estadão, do Diário, enfim, aqui no Rio mesmo, na Eco 92, a gente fez um banquete antropofágico, onde a gente propunha que se vendesse carne de criança pobre em açougue. E a gente serviu as crianças nesse banquete, inspirados por um texto do Darcy Ribeiro, nas suas cartas ao Senado. Bom, eu estou falando tudo isso porque, de alguma forma, da década de 90 até aqui, essa temporalidade toda, isso já não é tão impactante, né? E, como eu falei ontem, a minha preocupação é que estamos vivendo um golpe de Estado.
E de que forma vocês acham que essa estética, essa forma de manifestar, essa reconstrução simbólica, enfim, pode estar colaborando com a nossa luta de amanhã, né? É isso. Obrigada. Tem duas pessoas ali. Pode passar o microfone lá direto. Bem, obrigado. O Jordi pediu desculpa por falar em espanhol. Eu vou pedir desculpa, vou falar em português, mas com um sotaque de Portugal. Espero que toda a gente entenda aí. Eu acho, vocês todos falaram de uma tensão que é muito importante entre política e estética que vivemos no século XX e que acho que ainda não resolvemos. A política é muito determinada por uma vontade, uma pulsão de ter razão, de ter descoberto a maneira como funciona a economia, como funcionam as relações internacionais. Então é preciso ganhar, é preciso ter razão, é preciso provar que nós identificamos as leis da história. E a estética, a arte, vive numa pulsão muito diferente. É a pulsão de não ficar parado, de resistir àquilo que é chato, de resistir àquilo que é monótono, de resistir àquilo que é repetitivo. E essas duas pulsões afastaram a política da estética, porque na primeira, nomeadamente em filosofias de esquerda também, mas muito dogmáticas, como algum marxismo, a ideia era a gente descobriu como é que a história funciona e acabou, não é preciso mais nada. As soluções estão aqui. E mudar de estratégia, mudar de linguagem, mudar de discurso é uma cedência ao capitalismo, à alienação, é uma traição, de certa forma. Lá mais atrás, no século XIX, no século XVIII, a esquerda não era assim. E eu espero que ela volte a não ser assim no futuro. Que a esquerda entenda que os seres humanos têm uma natureza que faz com que a gente resista contra aquilo que é chato e contra aquilo que é monótono. Mesmo que aquilo que seja chato e seja monótono sejam as nossas ideias. E daí que eu acho muito importante movimentos como estes, que acontecem aqui no Brasil, porque o Brasil sempre foi um dos países em que essa tensão foi mais forte. Por ser tão rico culturalmente, por ser um país que resistiu tanto à formatação, mesmo à formatação política, foi um espaço de muita tensão e de muita imaginação. E eu espero que no século XXI a política saiba finalmente render-se à estética. Saiba entender que as pessoas se aborrecem, que não pensam sempre a mesma coisa. Eu acho que isso é importante também para o momento político que a gente vive aqui no Brasil e lá na Europa também. Que as pessoas se cansam, mesmo que estejam os nossos no poder, que as pessoas se cansam de ter sempre a mesma coisa. E essa seria uma vitória muito grande que a estética poderia dar à política para o futuro. Boa tarde a todos e todas. Yuka, minha pergunta é mais específica para você e tem a ver um pouco com a sua produção musical. Em 2013, você pega o Cone Crew e faz uma música muito doida, que eu adoro aquela parte que eles perguntam, cadê o Yuka no meio da música? E tu começa a cantar. Ano passado, no início desse ano, o Batoré, um dos músicos do Cone Crew, fez uma música contra a Dilma, convocando para a rua. E aí eu queria entender como que você vê essas questões estéticas de conflito. Quando um grupo que você acha que cola no rolê junto contigo, no momento um desses integrantes cola em outro rolê e cria-se um outro discurso. Porque não dá, né? Ser maconheiro de direita fica feio. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu não costumo falar em público, assim, eu sou um cara tímido pra caramba, né? Mas eu acho que eu queria fazer uma fala, assim, não em nome, né, mas com toda a modéstia possível, que representasse o povo negro, porque quando foi falado a questão da alegria, né, nos manifestos de 2013, sobre esse novo engajamento, eu acho que, e sobre uma coisa que o Yuka fala sobre não se sentir representado com sertanejo universitário culturalmente, eu acho interessante pensar que a fetichização, né, e a cooptação de movimentos legítimos de minoria para um funcionamento e autopromoção de alguns pequenos nichos do Estado sempre foi uma coisa que aconteceu e sempre foi muito forte.
Pela primeira vez, eu estou participando de um evento, assim, e eu acho que a galera que organizou e pensou a emergência está mais do que de parabéns, porque eu ouvi muitas coisas interessantes aqui, mas eu nem tinha conversado com um colega aqui, mas eu acho interessante a fala que ele traz, porque eu acho que ainda aqui, né, a gente vem buscar, o povo negro vem buscar referências negras, e eu não me sinto contemplado, porque em pouquíssimas mesas eu vejo o povo negro falando por si, né, porque eu acho assim, né, nós estudamos Foucault, nós estudamos filosofia, nós estudamos arquitetura, nós gostamos de outras coisas que não é hip hop, né, que não é samba, que não é a nossa cultura, com todo respeito, na verdade, respeito, devoção, e eu acho que até um grau de dívida muito grande a cultura do hip hop eu tenho, com todo respeito, mas nós estudamos outras coisas e nós podemos falar de outras coisas. A cultura negra, o jovem negro, ele precisa de outras representações. Nós precisamos de outras referências, nós precisamos de referências negras para poder ocupar outros lugares, né? Então, que a gente, quando pensar de novo em outros encontros, né, ministra, que possa se pensar em referências negras para estar falando como é que o povo negro está vendo a estética da política, como é que o povo negro está vendo a inserção do hip hop, né, o movimento hip hop muito forte nessas paradas assim de esquerda, mas se tem o paradoxo de que o negro não tem fala, ele tem um atravessamento pontual de fazer parte de novo com o extrato de cultura, não que a cultura não seja crítica, mas da ordem discursiva ele acaba não participando ativamente, e isso sempre fica ecoando para mim assim, por que que é assim? Será que nós ainda não podemos falar sobre fissuras no capitalismo porque a gente é da periferia? Né? Será que a gente tem que chamar intelectuais americanos, pragmatistas americanos para falar sobre fissuras no capitalismo? Eu acho que nós, no nosso percurso marginal, desde a abolição da escravatura, já temos competência para opinar sobre qualquer coisa. Gente, só queria dar um informe. Está acontecendo, né, dentro do Emergência, um encontro de matriz africana com centenas de lideranças, né, aqui dentro do Emergência, né? Ontem, é claro, hoje aqui nessa mesa eu acho que não tem ninguém, seria muito bom, inclusive, realmente ter aí o ponto de vista de pessoas vindo dos outros grupos sociais, né? Ontem, na mesa do Fissuras do Capital, a gente tinha uma mãe de santo, que é de estilista, falando da importância, né, da economia solidária vindo das comunidades afrodescendentes dos terreiros de candomblé. Então, claro, sempre podemos aumentar, porque precisa sim dessa representação cada vez mais simétrica, né, e quantitativa, inclusive. Decisiva a sua colocação, mas o pessoal está aí participando de tudo, tá bom? Mais questões aqui na plateia? Aqui, complementando o que ele falou, assim, eu não vi ninguém na mesa, mas é o primeiro evento que eu vejo na plateia uma diversidade incrível a cada metro quadrado. A gente passa agora para observar aqui, só numa fila, a cara do Brasil pela primeira vez num evento público. A outra coisa que eu quero apontar aqui sobre a questão da estética, da política, é que eu acho que nós temos uma responsabilidade enorme, cada um de nós que estamos aqui presente diante dessa realidade. Essa ameaça política em contraponto aos movimentos sociais. Então, assim, eu não acho que a gente está sofrendo golpe, não. Isso é uma ilusão, estou tentando colocar isso na minha cabeça, na cabeça de nós todos. Eles estão se sentindo ameaçados, esse povo está todo desesperado, eles são um só, nós somos muitos. Então, assim, eu acho que esse encontro aqui ele foi criado para fortalecer cada um das representatividades dos movimentos sociais. Então, para onde a gente retornar, a gente tem que fortalecer o movimento de lá, porque eu não quero repetir a história, eu não quero ver essa história repetir. Qualquer tipo de história negativa no Brasil, eu não quero ver mais, gente. Eu estou querendo caminhar para o mundo contemporâneo, século XXI, o empoderamento das pessoas. O Brasil é rico, a única diferença é a desigualdade social e a justiça, porque a gente precisa de ter respeito mútuo um ao outro. É só isso. Obrigada. Tem mais fazendo só mais fechar aqui a rodada desse lado, que o microfone ficou ali para o outro lado, né? Tem mais uma pessoa aqui, tem mais alguém que vai querer falar?
aqui e a gente volta, tá bem? Tudo bem. Escuta, o caso é o seguinte, ele falou de memória, eu acho muito importante falar de memória também. Inês, golpe, fala mais alto no microfone que a gente não está te ouvindo. O golpe de 64, ele foi uma situação muito diferente da que nós estamos vivendo agora, embora tenha tido uma série de coisas semelhantes. Por exemplo, nós tínhamos, ao contrário, não era só cinzento, tinha também o seu humor, tinha também sua visão, mas a censura foi em cima e podou tudo. Eu me lembro muito do Teatro Opinião nos anos 70, entende, sob a ditadura, em que tínhamos um convívio com compositores. Eu me lembro do Martinho da Vila cantando. Falei aqui para o meu colega sobre o diploma. O meu papel, o meu diploma de papel, o meu papel. Tinha já essa discussão, esse debate da interpenetração, da participação do negro, essas reivindicações todas. Só que o Exército, as armas, cortaram tudo isso de uma vez só. E eu acho que hoje em dia é muito mais difícil que haja, como ela falou agora, que haja aí uma coisa assim, porque nós somos muito mais. Nós somos um número muito maior, com a cabeça muito mais aberta. Agora, ao mesmo tempo, paralelamente, a mídia, a estética da mídia também tem uma influência muito forte, muito mais do que tinha naquela época. Não nos esqueçamos que naquela época não tinha nem internet, entendeu? Nem internet. Então é isso, quer dizer, a gente tem que se defrontar. Eu tenho medo, sim, tenho medo do que pode acontecer, mas acho que nós estamos cada vez ganhando mais consciência e devo ter esquecido um bocado de coisa que eu queria dizer também, mas acho que era isso que eu queria dizer. Não vamos nos esquecer de que passamos por aquela fase que durou 20 anos, né? Durou 20 anos. Obrigada, Inês. O Ilka vai ter que sair, então ele vai responder antes, depois a gente volta para as perguntas e volta aqui, Ilka. É o seguinte, o bagulho é o seguinte, quantos cadeirantes tu está vendo aqui? Quantos cadeirantes tu está vendo aqui? Quantos tem voz ativa para falar no palco? Então, obrigado pelo meu direito de estar aqui. Valeu? Segundo, quando eu comecei, eu fiz uma música chamada Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. Então é o seguinte, o cara entrou, um jornalista da revista Raça, chegou e me perguntou assim, quem é o Ilka? Eu falei, sou eu. Ué, mas você não é preto? Ué, não sou preto, não sou viado e nem sou favelado. Isso não dá me direito de eu não entender, de eu não viver sobre aquele negócio. Valeu? Então, eles se unem na grana e a gente se divide nas ideias. Então, por isso que eu estou vendo aqui responder pessoalmente a você. Tá? Segundo, esse negócio da Cone Crew, ninguém me chama para fazer. Sabe o que eu acho mais legal da Cone? É que é debochado. Isso que foi dito aqui, dessa ironia, que é bem diferente da luta militar, a gente luta feliz, a gente debocha assim. É isso. Não é esquerda festiva. A gente tem o direito de debochar, porque o carnaval é isso também. O mestre Sala preto com a peruca branca, ele está debochando da corte. A gente é mais rápido do que o poder. A gente é mais sagaz. Muitas vezes a gente não vê, mas a gente é. Então é o seguinte, eu não tenho que fazer patrulha ideológica na Cone. O que me chamou a atenção é esse anarquismo, principalmente em relação à maconha. E olha que eu não estou aqui como usuário. Agora, eu não posso chegar e falar, Batoré, entenda o que está no jogo. Gostaria muito que ele entendesse que esse é o momento emergencial de botar o pau na mesa e saber que há um golpe, sim. Há um golpe, sim. Outra coisa, concordo com a senhora. Uma das coisas que mais me agradou aqui foi entender, que a mesa entendeu, que a luta dos estudantes em São Paulo é esteticamente muito positiva e justa. Até porque eles estão defendendo
o patrimônio que é todo, que é nosso. Beleza? A escola. E não querem ser divididos como a porra daquele homem administrador acha que a escola tem que ser dividida. Então, a molecada está botando pau na mesa feliz. Muito mais feliz do que os barbados de 64. Não estou dizendo que eles não tiveram um protagonismo importante. Tiveram sim. Quando eu era pequeno, para tu ver um desenho animado, vinha um papel que a censura estava te deixando ver a porra do Mickey Mouse. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Só que é o seguinte, a sua luta eu consigo ver até hoje. Sabe por quê? Eu sou um pacifista. Mas como diz o bispo Tutu, eu não sou otário. Então é o seguinte, nas jornadas de 2013, por mais que eu não tivesse coragem de quebrar a vidraça, teve uma cena em Belo Horizonte que para mim foi a metáfora do melhor que a gente estava vivendo ali. A sede, uma revendedora Mitsubishi, a massa quebra o vidro e o jovem negro, muito magro, sai sem camisa, portando uma televisão de 50 polegadas. Vai tomar no cu. Se isso não tem referência política, nada mais tem. Valeu? Às vezes a coisa tem que ser ácida. Mesmo que eu não tenha aquela predisposição cultural ou política de entender o anarquismo a esse ponto, para mim, esteticamente, tem um simbolismo muito grande. Eu fui educado pelaquela imagem. Eu nunca mais vou esquecer aquela imagem. De alguém entrando na sede de Mitsubishi e saindo com a televisão 50 polegadas. Valeu? Outra coisa, só para terminar. Veja bem, tenho que repetir uma frase que é muito importante nesse momento. Eles se unem na grana e nós nos dividimos nas ideias. Se eu for me colocar, me dar essa permissão de ser minoria agora, eu não estaria nem segurando esse microfone falando com vocês. Sabe por quê? Porque aqui são coisas básicas. Alguém foi generoso comigo e pensou que eu estaria aqui e botou aquela rampa. Nem o Hulk sobe aquela rampa sozinho. Valeu? E é o seguinte, se isso fosse levado à negritude, aquilo ali seria uma escada contra negros. Mas como foi colocada para um deficiente físico, talvez você não sinta a dor que eu sinto. Mas eu não quero generalizar pela minha dor. Eu quero generalizar pela nossa busca de afinidades. Então, eu não me sinto culpado. Olha que eu não sou muito diferente da sua cor, não. Mas eu não sinto culpado por ser negro, por não ser negro como todos aqui, e ter feito essa música, que até hoje repercute, né? Infelizmente, todo o Camburão tem pouco na Negreiro. Ela estava falando da coisa que ela fez em 92, de uma coisa simbólica de vender carne de criança. Pois é, outro dia uma amiga minha foi no show da Elza Soares e falou assim, cara, você tem que ir, o show tem a ver com você pra caramba. Por quê? Tem um momento alto que ela canta uma música que tem tudo a ver com você. Qual é a música, porra? A carne mais barata é a carne negra. Essa música foi o que fiz, caralho. Ela, você é bobo. Eu não quero buscar essa representatividade. Eu não preciso desse protagonismo. Mas eu tenho esse direito. Valeu? Então é o seguinte, para terminar, eu tenho que ir embora porque eu preciso fazer xixi. E são poucos os banheiros que tem. Esse lugar, por incrível que pareça, tem. Obrigado, Perfeito Fortuna, porque tem banheiro. Mas não é assim. E muitas vezes é humilhante para mim ter que falar assim, eu preciso sair porque eu não sou tão ágil como vocês para fazer as necessidades básicas. Valeu? Olha que ponto eu tenho que me expor, só para falar que eu tenho direito de dizer que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso é um direito social, emocional, estético meu. Muito obrigado e, por favor, não arredem o pé da rua. Falou? Vamos procurar e preservar as nossas afinidades. Olha, obrigado à mesa.
Muito obrigado. Vou levar a cada um de vocês. Não sabia que a memória tinha tanta importância na luta política. E foi muito bom ver uma professora endossando a luta política dos estudantes secundaristas de São Paulo. Muito obrigado. Valeu, Yuka. Obrigada, viu? Bom, a gente vai então dar continuidade às perguntas aqui, né? Tinha mais uma. Aqui vocês estão com o microfone aí embaixo, por favor. Alguém levou o microfone? Não, tá aí, né? E a gente volta para cá para terminar a nossa discussão, porque daqui a pouco vai ter uma apresentação aqui de moda ativista. Alô, tá funcionando? Bem, meu nome é La Benert, eu venho de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou estudante de filosofia da Universidade Federal e ruim o Marcelo ter ido embora justo agora, mas é claro que temos a presença de vocês, mas na deixa dele é que eu também vou deixar uma pequena contribuição de um pensamento que eu estava vindo aqui desenvolvendo durante que vocês estavam falando, que é justamente dessa realidade que a gente vive, uma realidade econômica, dada por um sistema econômico, que também é político, que também, em certo ponto, é cultural, pela indústria, e que faz com que seja construído um conjunto de ideologia, de ideias, de estilo de vida, de condição de vida globalizado, capitalista, individualista, excludente, desigual, irreal do ponto de vista humano, mas que na sua totalidade, em todo mundo, ele é aceito, ele é introduzido, ele é desenvolvido, ele é compartilhado, e nós perdemos aí essa condição estética de contrapor, de contradizer e de construir uma outra realidade diferente dessa. Isso me faz lembrar muito... Que pena. Então eu vou resumir dizendo do homem unidimensional. Nós todos aqui estamos lutando contra o homem unidimensional. Eu queria, na deixa do Marcelo Yuka, perguntar se nós, que estamos aqui dentro, que somos a diversidade, mas quando a gente cai lá fora, a gente é diluído numa única realidade dada pelo capital, qual é a chance que nós temos de construir uma outra realidade que seja diferente dessa que é nos imposta, que nos é colocada e que nos faz ser essa mediocridade de sociedade que a gente vive hoje? Você quer falar? Você vai ter que sair? Bom, gente, a Gisele vai começar a falar, que ela também vai ter que sair daqui a pouquinho, e nós vamos concluindo aqui o que foi trazido, né, por todos. Olha, não dá para ter receitas, mas eu acho que os acontecimentos... Acho que não dá para ter receitas, mas acho que os acontecimentos são convincentes que nós estamos mudando, sim, o país. E essa onda conservadora é a evidência maior que nós estamos mudando, sim. E é porque as mudanças são muito grandes que o desejo de frear tudo tem sido tão violento. De novo, o exemplo dessas ocupações das escolas em São Paulo é um sintoma muito claro de que não dá para voltar atrás no processo de mudança que começou, está em processo no país e não volta atrás. Educação é um direito, saúde é um direito, transporte, mobilidade urbana são direitos, e essas coisas são a pauta da nossa época. É isso que está na nossa discussão, é a conquista do espaço público, e é isso que nós estamos fazendo mais lá fora do que aqui. E acho que quando recentemente se comentou que esse auditório é a evidência da diversidade que vem se impondo no país, isso é claro, e é isso que nos convence a continuar. Acho que não tem uma receita clara, mas o processo está acontecendo, sim, é impossível fazer com que ele pare, e nós não podemos deixá-lo parar. Acho que é essa a decisão que a gente tem que tomar. Não vai parar.
Não para mesmo. Agora tem que continuar, tem que ir adiante, sim. Obrigada. Oi? Já estamos acabando porque tem um horário. Fala e depois você fala. Vale. Yo seré rápido, así te dará tiempo. Solo una cosa quería comentar, creo que lo has dicho tú antes, sobre las diferencias entre la estética y la política. Si además añades la ciencia o el pensamiento como otra cosa más, otra línea más, te encontrarás con que ciencia, política, filosofía son sistemas de transformación, son maneras de producir cambios, que son diferentes porque se sitúan en planos diferentes. Pero lo que a mí me interesa pensar en esta mesa o con vosotros es aquello que tienen en común, la ciencia o la filosofía, la estética y la política. Y es que pueden ser sistemas de producción de autonomía. Yo creo que esa es una de las claves, el hecho de que produzcan autonomía. Autonomía para las comunidades y autonomía para los sujetos. Están pasando cosas. Hola. Sí. Acabo un poquito de hablar, ¿vale? Calma. Bien. Pues simplemente esto, que quería dar esta aproximación a concebir que aquello que hacemos puede poner algo mayor en algo menor y puede hacernos más autónomos y más potentes y, como decía nuestro querido Spinoza, ser más felices y más sabios y más fuertes. Y creo que esa es una de las claves, investigar bajo qué condiciones nuestra política y nuestra estética son capaces de aumentar nuestra autonomía. Para mí esa es la palabra clave en todo esto. Y por la autonomía te doy el micrófono. ¿Quer concluir? Sí. Sí, podría hablar mucho, yo soy filósofo. Sim, mas abra, conclui teu pensamento. Então fala, entendeu? Boa tarde a todas. Meu nome é Diego Pereira, eu sou quilombola, sou negro, eu faço justamente parte dessa nova gama de brasileiros e brasileiras que começam a ter acesso à universidade, né? A história mesmo de uma grande escala de negros, de uma camada social desfavorecida dentro da universidade é um processo muito recente, sim, mas nós temos, na verdade, grandes formadores de opiniões hoje, grandes intelectuais negros, pensando a estética política desse evento, se construiu na base de se prendeu muito a uma base, sim, negra, midiática também, de uma certa maneira. Talvez você tenha uma fuga quando você vai para o terreiro de candomblé, que também não se prende só a isso. Se a gente for pensar que na África não é só tambor, também tem instrumentos de cordas, então a gente está devendo muita coisa ainda. Acho que também a estética, quando você pensa em estética negra ainda brasileira, ela não está totalmente representada. Temos, sim, muitos companheiras, muitos companheiros, sim, pelos corredores, mas, infelizmente, nós não somos a maioria aqui. Só queria responder isso, que eu, enquanto negro, enquanto quilombola, fiquei meio incomodado com isso, de se prender nesse discurso que nós somos maioria aqui, maioria, inclusive, de discurso. E talvez nós somos até maioria até de imagem, nós temos uma imagem muito forte, mas nós ainda não somos a maioria realmente ocupando espaços de poder de fato. Isso é o que a gente vê dentro da universidade, onde a gente faz parte hoje. A gente vê, na verdade, dentro dos programas dos governos, e aí se divide em várias escalas, né, municipal, estadual e federal. E eu acho que, sim, temos avanços. Eu acho que os avanços, na verdade, têm que se continuar. É necessário que começamos a pensar questões raciais no Brasil de fato, porque, na verdade, nós não vivemos em harmonia. A verdade é essa. Quando você vai pensar quem é que morre na favela, é travesti preta que é assassinado, é bicha preta que é assassinado, e aí a gente pensa que nossa sociedade tem direito à vida. Mas que direito à vida é esse? Quando essa travesti morre nessa sociedade,
não são investigados a maioria dos casos. Quando os homossexuais morrem, não tem uma lei que diz que homofobia no país é crime. O crime de ódio no Brasil só é racismo, e esquece que também que além do racismo existe uma questão de gênero. Quando a gente vai pensar que, na verdade, a maioria de meninos de cerca de 15, 16 anos no país morre e não é investigado, então a gente tem um problema de raça muito sério e que a gente precisa pensar. E a gente talvez, nós só teremos avanços de fato quando justamente uma estética ela for pluricultural e étnica. Isso realmente tem que ser imagem. A gente precisaria de ter índios aí agora falando junto com todo mundo, precisaríamos ter negros aí falando, precisaríamos ter outros travestis falando. Cadê os travestis? Cadê os homossexuais realmente no lugar de poder? E a minha pergunta fica para vocês, se vocês ainda puderem responder, quais são as políticas públicas realmente de avanço para se pensar esses corpos no lugar de poder, não só pessoas brancas que são aliadas, mas que não estão vivenciando de fato no corpo essa situação política, corporal e humana. Muito obrigada. Bom, eu acho que para a gente terminar, eu acabei não me apresentando. Meu nome é Ivana Bentes, eu estou na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que trabalha com cultura viva, e uma das maiores reivindicações do programa dos Pontos de Cultura hoje é o reconhecimento dessa diversidade estética, né? Então, os grupos indígenas que estão reunidos aqui no encontro ao longo do Emergências disputam, estão demandando uma entrada na disputa do campo da arte, de uma arte indígena, de uma estética indígena, para além de simplesmente do reconhecimento folclórico ou tradicional ou cultural das suas linguagens, né? Os grupos de LGBT também estão falando de uma estética, de uma cultura LGBT que também nos parece decisiva. Os grupos de terreiro de candomblé querem ser reconhecidos pela sua tradição cultural, mas também como produtores de estéticas ligadas ao cabelo, à roupa, ao vestuário. E ontem nós tivemos uma estilista afrodescendente de um terreiro de candomblé falando dessa estética ligada às identidades. O Brasil hoje, quando ele se vende como o cartão postal, digamos, dos grandes eventos, o que ele vende é a estética da diversidade, né? Ele se apresenta, de certa maneira, essa estética como commodity, né? É o que atrai centenas e milhares de turistas para o Brasil. Não é a produção cultural simplesmente da indústria da cultura, mas essa cultura de base comunitarista, de matriz africana, são os corpos negros, são os corpos dos meninos que estão nas periferias, das garotas do funk, que atrai hoje o olhar do mundo para o Brasil, essa explosão dessa diversidade estética. Então a estética está na transversalidade, ela está na centralidade de uma disputa política por visibilidade. E você tem toda a razão. A publicidade já incluiu os negros para vender telefone celular. A publicidade já incluiu os negros para vender produtos, né, ligados ao consumo. Mas é uma inclusão visual. Não é uma inclusão subjetiva, não é a inclusão dos mundos da diversidade nesses campos. Eu acho que todos nós aqui lutamos por essa inclusão dos mundos, e a estética é um lugar poderoso de disputa, porque ela é um lugar da afetividade, é um lugar da comoção, e é um lugar hoje, né, muito investido politicamente, né? Então é isso, a gente espera que sim, da próxima mesa, né, a gente possa ter essa diversidade presente aqui também, né, no debate. Concordo contigo, as pessoas estão fragmentadas nos seus grupos de discussão, mas é decisiva que a questão estética e da linguagem não desapareça no debate político. É isso, gente, muito obrigado a todos. Nós vamos ter agora um desfile, né, ativista, né, na linha que também nós temos que disputar a moda, a publicidade, nós temos que disputar as grandes linguagens do capital como lugares importantes da disputa política. Então fique aí que está vindo aí um desfile de moda ativista. Obrigado, Jorge, obrigado a todos, né, e até amanhã.